Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa é uma live Digitalks Executive. Eu sou o Flávio Horta, fundador e CEO do Digitalks, e essa é uma live que começa de uma série de todo mês. Nós fazemos entrevistas e bate-papo com algum super executivo, um CEO de uma grande empresa brasileira, para falar um pouco do setor digital, falar de economia digital, transformação digital, tecnologias, inovação, enfim, ter uma visão geral de como o mercado está se comportando. Antes de começar a live de hoje, eu vou deixar um recado. Vocês acabaram de ver o vídeo aqui do Digitalks Expo, está chegando, falta uma semana e um dia, de 2 dias, na verdade. Na próxima quarta-feira, a gente começa o Digitalks Expo. As inscrições são gratuitas, a programação está incrível, a gente bateu hoje 120 palestrantes. Então, quem quiser, vou pedir para o pessoal colocar o link aqui do Digitalks Expo, digitalks.com.br/expo, quem quiser ver a programação e participar do evento. Aproveita que esse ano ele é online, gratuito, então qualquer pessoa no mundo inteiro vai poder assistir. As palestras que são em inglês vão ser transmitidas com tradução simultânea para o português também, dá para ouvir no original ou em português. E a gente tem, como eu falei, mais de 120 palestrantes, 3 dias inteiros de evento, 3 dias de imersão no mundo digital e tecnologia, transformação digital, blockchain, enfim, são 12 trilhas de conteúdo que vocês podem acompanhar aqui no site. Bom, hoje, como eu disse, essa live executive a gente vai fazer mensalmente, e hoje a gente tem a honra de receber para falar aqui sobre o setor de energia, o André Ferreira, que é CEO do Grupo Luminar. André, seja muito bem-vindo e obrigado pelo seu tempo de estar aqui com a gente hoje. Boa tarde, Flávio. É um prazer estar aqui hoje para esse bate-papo sobre esse assunto tão importante aí, que é o mercado de energia. Quero agradecer a Digitalks pelo convite e espero que a gente tenha aí uma conversa muito proveitosa sobre esse importante assunto. Muito obrigado. Legal. Obrigado você. Avisando aqui o pessoal que está nos assistindo, se quiser fazer pergunta, interagir, pode fazer pelo chat aqui do LinkedIn, que a gente, ou ao longo do caminho, ou no final, a gente separa um tempinho para responder as perguntas e interações de vocês. André, eu vou começar já fazendo a pergunta do tema, né, principal dessa nossa live aqui. Porque assim, hoje vários setores falam de transformação digital, vários setores estão ali preocupados com a transformação digital, inovação no seu negócio, e eu queria ver como você está vendo, queria que você desse essa opinião, como você está vendo o digital, a inovação e novas tecnologias nesse setor de energia. Perfeito, Flávio. Eu acho que esse setor de energia é um setor que vem crescendo muito nos últimos anos, né, e se reinventando bastante. Se você voltar aí a 10, 12, 15 anos atrás, se falava muito menos de energia, sustentabilidade, economia de energia, eficiência energética, né? Eram assuntos aí que não estavam na pauta como estão hoje, né? Então, a gente teve, em 2001, aquele apagão histórico, né, no Brasil, que foi quando as pessoas começaram a olhar para esse tema com um pouco mais de profundidade, mas foi nos últimos 5, 10 anos realmente que o assunto cresceu bastante, né? Então, o assunto de energia é um assunto que tem sido cada vez mais importante para a economia, e eu acho que a tecnologia e a inovação têm contribuído muito. Então, eu vou dividir aqui o setor de energia em 4 pilares fundamentais aí para a gente falar um pouquinho da tecnologia em cada um deles, né? O primeiro é a eficiência energética. O que é a eficiência energética? É você reduzir o consumo de energia, você usar equipamentos mais eficientes, né? Qualquer equipamento elétrico, ele consome energia elétrica para poder transformar em alguma outra forma de energia e realizar algum trabalho. Então, a eficiência energética é você tornar esses equipamentos cada vez mais eficientes, ou seja, eles consumirem menos energia e gerarem mais o que eles precisam gerar. Então, esse é um primeiro ponto, e é muito importante a questão da eficiência energética, porque antes de você falar em investir em geração de energia, seja como hidrelétrica, como a solar, é mais importante você reduzir a sua necessidade de energia utilizando equipamentos mais eficientes. Então, hoje, para você ter uma ideia, para você economizar 1 kWh de energia investindo em eficiência energética, ainda é 2, 3 vezes mais barato do que você investir em geração de energia através de uma usina hidrelétrica ou mesmo de uma
energia solar, né? Então, acho que o primeiro ponto, a eficiência energética tem crescido muito. Eu acho que ainda tem muito para evoluir, seja, por exemplo, com iluminação, que as tecnologias vêm evoluindo muito, a gente vai falar daqui a pouco com mais detalhes, seja em refrigeração, em ar-condicionado, em equipamentos elétricos. Então, acho que a gente tem muito para evoluir e tem evoluído muito a questão da eficiência. O segundo pilar importante é a questão da gestão energética, né? Uma coisa é você ter equipamentos mais eficientes e consumir menos energia, ter uma potência instalada mais baixa. Outra coisa é você ter uma operação energética mais inteligente, né? Você otimizar a gestão de energia dos clientes. E aí, essa é uma área que tem evoluído muito em termos de tecnologia, que também a gente vai entrar em mais detalhes, mas com ferramentas, com software, onde a gente consegue fazer a gestão online e remota do consumo de energia, né? De diversas unidades, de diversos tipos de clientes, né? Sejam redes de supermercado, indústrias, galpões logísticos, escritórios, etc. Você consegue ter uma gestão online do consumo de energia e consegue monitorar e atuar, né? Criar controles e automação para definir o horário de ligar e desligar, a intensidade, controlar o ar-condicionado em função da temperatura e etc. E com isso você consegue ter uma otimização da gestão energética, né? E você ter uma economia significativa. E aí entra muita tecnologia, inclusive IoT, inteligência artificial, uma série de coisas aí que tem crescido bastante. O terceiro pilar é a geração de energia, né? Que é como você vai gerar energia para a necessidade do país. E aí também é uma área que vem se reinventando muito, saindo da tradicional hidrelétrica, que ainda é 70% da matriz energética do Brasil, para novas formas mais sustentáveis, como a energia solar, fotovoltaica, energia eólica, né? Mas principalmente a energia solar, que tem crescido bastante, evoluído muito a tecnologia, tornando a geração mais eficiente e com custo cada vez mais baixo, tornando ela mais viável, né? Então, esse é o terceiro pilar. E o quarto e último pilar seria a comercialização da energia, que é o mercado livre de energia, né? Que também é um assunto que vem crescendo muito. Hoje a gente já tem mais de 30% do consumo de energia do Brasil já no mercado livre. O mercado livre é um mercado paralelo às concessionárias, onde você pode comercializar energia, né? Clientes a partir de um certo tamanho podem comercializar energia para um outro mercado e escolher de quem ele quer comprar energia, né? Então você não fica preso só à concessionária, você pode escolher de quem você quer comprar, qual a fonte de energia que você quer comprar, seja ela mais sustentável ou não. Isso cria um mercado mais competitivo, redução de custos, né? E aí também tem muita tecnologia, porque isso tudo hoje é online, né? Então você tem ferramentas digitais para essa comercialização de energia em tempo real. Então, resumindo aqui, né, eu acho que a gente tem, a tecnologia está evoluindo aí nessas 4 frentes do mercado de energia, né? Eficiência energética, gestão energética, geração sustentável e a comercialização de energia através do mercado livre. Muito bom. Então, resumindo, eu posso dizer que é um setor que está bem adiantado, né? É um setor que já, acho que por causa da crise que você disse, e até para barateamento, né, da energia, é um setor que já tá bem adiantado. Agora, eu queria te perguntar os benefícios disso, né? Se a gente olhar um pouco o outro lado do balcão, para as empresas de varejo, para as empresas em geral, corporações, grandes empresas, quais são os benefícios que isso leva para esse outro lado aqui, para quem é o cliente da energia? Olha, eu acho que aí tem uma série de benefícios, né? Eu acho que, claro, o benefício principal, inicial, aí você tem um ganho financeiro, né? O custo da energia, apesar dessa questão do mercado livre que eu comentei, ele ainda continua sendo um custo muito alto, né? É uma das principais linhas de custo fixo das empresas do varejo, por exemplo, né? Então, o custo de energia, ele é bem relevante. E se você levar em conta que nos últimos anos a economia do Brasil ela está estagnada, a gente não tem crescido, né? Se o Brasil voltar a crescer, se a economia voltar a aquecer, e todos esperamos que sim, a tendência do custo de energia é subir ainda mais e ainda a gente ter problemas de demanda. Então, acho que a questão financeira, né? Acho que as empresas têm um potencial de economia de energia muito grande. Para dar alguns números, né? Nós atuamos aí muito forte, por exemplo, na parte de iluminação e eficiência energética, a gente consegue até 80% de economia de energia na parte de iluminação para os nossos clientes. Com a parte de gestão energética, a gente tem conseguido aí até 25% de economia também na conta, só por ter uma gestão mais otimizada, né? Então, o potencial de economia financeira é muito grande.
E hoje a gente tem soluções em que eu posso financiar todo o projeto para que ele se pague com a própria economia, né? Então você tem um fluxo de caixa positivo para a empresa desde o início, ela não precisa fazer um investimento, né? Você consegue fazer com que a própria economia pague o investimento na solução, tá? Então esse é o lado financeiro. Aí você também tem o lado da qualidade da energia, né? No caso da iluminação, por exemplo, a gente investe muito, além da redução do consumo, em melhorar a qualidade da iluminação dos ambientes, porque é muito importante. Então, numa rede de varejo, por exemplo, num supermercado, a qualidade da iluminação impacta nas vendas, né, de uma loja, a exposição do produto, as cores, né? E no caso da educação, numa sala de aula, a iluminação impacta no rendimento do aluno, no caso de um escritório, impacta na produtividade dos funcionários, né? Então tem todo esse lado para a qualidade também, que é importante. E o terceiro aspecto que eu acho que é importante para as empresas e que as empresas vêm considerando cada vez mais é a questão da sustentabilidade, do ajuda da contribuição ao meio ambiente, né? Que também é um assunto que as empresas cada vez mais têm se engajado bastante, né? Então, eu acho que as empresas investem nisso, claro, tem o ganho financeiro, mas também para contribuir com o país, com o meio ambiente e tudo. Eu acho que é bastante significativo o potencial de economia de energia que a gente tem aí no nosso país. Então, acho que é nessa linha, né, nesses 3 pilares aí, o que as empresas podem ganhar. Muito bom, se a gente falar em alguns setores que está economizando 80%, parece que está contando uma piada, né? Mas acho que eu queria entender um pouquinho mais, na prática, como que a Luminai faz isso, né? Para dar uma economia de 80% na iluminação e 25% na conta de energia como um todo. Mas antes disso, André, conta um pouco a história da Luminai, como que vocês chegaram a esse ponto, nesse nível de conseguir essa economia? Desde o começo vocês fazem isso? Como foi o longo do... o caminho para chegar nisso, né? Porque não é de um dia para o outro que você descobre. Não, legal. Vou resumir aqui rapidamente um pouquinho aí da história. A Luminai foi fundada há 12 anos atrás, em 2008, né? Tá? Então, na época, eu estava terminando aí a faculdade de engenharia elétrica, né? Eu sou engenheiro eletricista de automação e controle. E esse era um assunto, como eu comentei, de energia, esse assunto de energia não era um assunto tão divulgado, né, tão pesquisado. Então, eu comecei a me interessar muito por esse assunto, por entender que realmente tinha um potencial grande de melhorias, né, de evolução em termos de tecnologia, e especificamente a área de iluminação foi a primeira área que me saltou os olhos ali, que realmente tinha um potencial grande, né? Então, iluminação era uma área que era muito desenvolvida do ponto de vista de arquitetura, de design, de cores, mas muito pouco do ponto de vista de eficiência energética, né? Então, comecei a estudar bastante, né, tudo que existia de iluminação no mercado, né? E realmente entendi que tinha um potencial muito grande. E aí eu montei um laboratório, né, no sobrado do meu avô, aqui em São Paulo, no Tatuapé, e fiquei 1 ano enfurnado no laboratório, fazendo teste com tudo que existia de iluminação no mercado, todos os tipos de luminária, etc. E aí, depois desse 1 ano de testes, onde eu também visitei muitas lojas, muitos supermercados, né, muitos locais para poder medir, ver como era a iluminação, medir, ver a eficiência, né, e fui expulso de muita loja ali, tirando foto das luminárias e tal, né? Mas isso foi muito bom para poder entender um pouco do mercado. E aí, depois desse 1 ano de testes, eu realmente percebi que fazia sentido e que tinha muito para evoluir. Então, sendo bem rápido aqui, você tinha uma lâmpada fluorescente, na época nem se falava em LED ainda no Brasil, né? Estava na tecnologia das lâmpadas fluorescentes tubulares, né? Ela jogava luz para 360 graus, então você tinha uma lâmpada, ela jogava luz para todas as direções de forma homogênea. Toda a luz que ia para cima, para o teto e para os lados, você está desperdiçando, você quer iluminar para baixo. Então, se você fizer uma conta simples, né, num local aí com pé direito convencional de 3, 4 metros, até 5 metros, o aproveitamento da luz emitida pela lâmpada, você só aproveita em torno de 25% da luz emitida pela lâmpada para a área que você quer iluminar. Todo o resto está sendo desperdiçado para o teto, para as paredes, né? E aí, nessa época eu também era professor de física, dava aula em cursinho, então falei, pô, se eu tiver um espelho, uma ótica em cima dessa luminária para refletir esses raios para o ambiente de trabalho, eu vou ter um aproveitamento muito maior.
E aí eu pesquisei, busquei um material na Alemanha, que era um alumínio que tinha um tratamento superficial chamado anodização em prata, que aumentava a capacidade de reflexão dele, com 95% de reflexão. Trouxe esse material e fiz diversos testes para achar também a geometria ideal do espelho para cada aplicação, mais fechado, mais aberto, o ângulo dele. E aí cheguei à conclusão que quando eu colocava esse espelho em cima da lâmpada, com o material correto de alta reflexão e com a geometria adequada, ele conseguia refletir os raios que seriam desperdiçados no teto para a área de trabalho, aumentando muito a eficiência da luminária. E aí eu conseguia substituir uma luminária com 4 lâmpadas por uma lâmpada só com espelho, iluminando a mesma coisa, né? Então, foi essa a primeira ideia, relativamente simples, né, do espelho. E aí... Simples, mas que ninguém está fazendo, né? Isso é inovação, né? Exato. É simples, mas ninguém está fazendo. E aí realmente eu cheguei à conclusão que fazia todo sentido, e foi aí que a empresa começou, né? Realmente tinha um potencial de ganho muito grande, né? E aí a partir daí veio a parte mais difícil, né, Flávio? Ter ideia, a gente tem muitas ideias boas nas universidades, né, nos laboratórios, mas transformar essa ideia num produto, num modelo de negócio que seja viável para as empresas é a parte mais difícil, né? Então aí começou uma longa caminhada, né, a partir ali de 2009, que a empresa veio com muitas dificuldades ali, mas veio conseguindo crescer num ritmo aí muito forte, né? E só um parênteses ali, eu lembro que a primeira venda que eu fiz, né, todo cliente que você chega e você fala que não fez em ninguém quer ser o primeiro, né? Pô, mas onde você já fez? Como é que é? A primeira venda, que depois de muitas negativas, a primeira venda foi numa rede de supermercado da Zona Sul de São Paulo, e ele gostou muito da ideia, da tecnologia, de tudo, falou, ok, mas eu acabei de inaugurar uma loja, eu estou inaugurando outra, você vai fazer, se você provar que você vai ser mais eficiente do que a última loja que eu inaugurei, e não do que a loja antiga, né, eu pago o projeto e a gente continua a parceria. Se você instalar tudo e não der a economia que você está dando, eu não vou pagar, ou seja, eu tive que arriscar, né, e deu certo. Do seu bolso, você fez o investimento do seu bolso para provar. Se não der certo, você poderia quebrar naquele momento, né? Exatamente. Aí deu mais de 60% de economia, e aí esse cliente deu certo, a gente acabou fazendo várias lojas depois, ele indicou para outros, né? E aí a empresa começou aí num ritmo de crescimento, praticamente dobrando de tamanho todos os anos, a partir ali de 2009, né? E veio aí num ritmo de crescimento muito interessante. A gente passou a atuar muito forte aí no varejo, nos supermercados, mas em outros segmentos também, como indústria e logística. E em 2014 foi quando deu uma grande virada tecnológica, né? Uma nova virada, que foi a questão do LED, né? Então foi quando entrou o LED, né? A gente já tinha passado por um processo de verticalização, montado uma fábrica própria para fabricar as luminárias, mas em 2014 foi quando a gente entendeu que o LED realmente era uma tecnologia que veio para ficar. Ela já era muito falada, mas ainda não era viável do ponto de vista financeiro e técnico. Quando nós entendemos que ela se tornou viável, investimos muito no LED, fizemos uma virada muito rápida em 2014. Fomos a primeira empresa a montar uma fábrica de lâmpadas de LED no Brasil, trouxemos todo o maquinário do Japão, né, montamos uma linha aí 100% automatizada e fechamos uma parceria com a Nishia, que é uma empresa japonesa, é a maior fabricante de LED do mundo, a inventora do LED, o físico que ganhou o prêmio Nobel por inventar o LED, é funcionário deles, né? E eles enxergaram na Luminai um potencial muito grande para entrar no Brasil e na América Latina. Então, a gente fechou uma parceria muito legal, em que eles nos deram toda a consultoria e certificaram a nossa fábrica, né? E até hoje nós somos o maior parceiro deles aqui na América Latina, e também porque eles tinham realmente o melhor LED do mundo, o LED mais eficiente. E aí, a partir dali... Sim. Então, pode continuar, desculpa. Não, Entendeu, claro. E aí, a partir dali, a migração para a tecnologia, falando em tecnologia LED, foi radical, assim. Foi no ano seguinte, já foi 100% dos nossos projetos já foram em LED. E aí a gente desenvolveu uma série de diferenciais também para realmente ter o sistema LED mais eficiente do mundo, né? Então, falando em tecnologia aqui, só para fechar, então a gente foi buscar os melhores insumos do mundo, né, para realmente ter uma luminária, ter um sistema LED de altíssima eficiência que possibilite os 80% de economia
que a gente falou, não é só porque é LED que vai ser mais eficiente, tem uma série de variáveis, né? Então, fomos buscar esse LED da Nishia, que é o LED mais eficiente do mundo. Então, só para você ter uma ideia em números, ele tem uma eficiência de 215 lumens por watts. As lâmpadas fluorescentes, elas tinham em torno de 60 a 90 lumens por watts, e os LEDs comuns do mercado têm em torno de 100 a 120 lumens por watts. Então, esse LED tinha 215 lumens por watts, é o LED mais eficiente do mundo. Então, esse é um primeiro ponto muito importante, tem tem uma vida útil muito alta também, um índice de reprodução de cor alto também para valorizar os produtos, etc. Então, esse é um primeiro ponto importante. O espelho com esse material alemão, que também para o LED, ele também faz toda a diferença, porque o LED, apesar de não jogar luz para cima, ele joga em 180 graus, e o ângulo útil é em torno de 70 a 90 graus, então também tem uma perda. Então, a gente também trabalha com LED associado a esse espelho com material da Alemanha, lá do começo da empresa, para poder aumentar o rendimento do sistema. Fomos buscar um material para fazer o acrílico que vai na lâmpada e na luminária na Arábia Saudita, numa multinacional de plástico que desenvolveu um polímero especial que tem uma perda na refração da luz de 4% contra mais de 30% dos acrílicos convencionais, né? Fomos buscar lentes na Finlândia para poder direcionar o faixa de luz do LED. Então, uma série fomos buscar os melhores insumos do mundo para realmente poder desenvolver um sistema de altíssima eficiência que é 100% fabricado no Brasil, e também nós fabricamos as luminárias de forma customizada, personalizada para cada projeto, para ter o melhor rendimento possível. Esse é um outro ponto muito importante da sua pergunta. Para você conseguir esse resultado, além de ter um produto de alta eficiência, você também tem que ter um projeto personalizado para cada ambiente, para cada local, para ter o melhor resultado possível. Muito bom, incrível, assim, a gente entende ali que a inovação não é um dia que você, não é uma criação, um dia que você acorda e tem uma ideia diferente, né? É um trabalho a longo prazo que você vai construindo e achando parceiros e tecnologias para trabalhar com você. Mas essa história é a história da iluminação, a história da Luminai. Mas eu vejo ali grupo Luminai Energia, né? Ao longo depois, acho que do 2014, 2015, vocês entraram em outros setores, não só de iluminação, né? Conta um pouquinho, né? Perfeito, Flávio. Então, depois dessa migrada para o LED, né, a empresa continuou crescendo bastante aí na área de iluminação, e aí, a partir de 2017, né, nós começamos a trilhar em um outro caminho. A empresa cresceu bastante, passou por um processo aí de profissionalização muito grande, né, investimentos. Tivemos aí a entrada de um fundo de investimentos norte-americano com participação minoritária na empresa, um fundo que só investe em empresas relacionadas à sustentabilidade. Isso foi muito legal, né? Trouxe aí também um conhecimento muito grande para a empresa e ajudou muito aí na questão da profissionalização, da gestão da empresa, estruturação, e com isso a gente conseguiu colocar em prática o antigo sonho que eu tinha desde o início, que era atuar na área de energia como um todo, não só na iluminação, né? E aí, a partir de 2018, ali, a gente criou o Grupo Luminai entre 2018 e 2019, e com uma atuação mais completa na área de energia, né? E aí, hoje, a gente tem 3 empresas dentro do grupo. A empresa de iluminação, que continua sendo o principal negócio da Luminai, né? Hoje, a gente atua aí no Brasil inteiro com diversos clientes e tem uma participação muito forte na iluminação. Mas aí entrou a empresa de gestão energética, né, que é o monitoramento, que é o que eu comentei lá no início, seria aquele segundo pilar, né? Então, primeiro, a iluminação trabalha no primeiro pilar que eu falei no início, que é a eficiência energética, reduzir o consumo, reduzir a carga, reduzir a potência. A gente criou uma empresa para trabalhar na parte da gestão energética, tornar a operação energética dos clientes mais otimizada, né? E aí, com isso, a gente trabalhou no desenvolvimento de um software de ferramentas para poder fazer uma gestão online remota da energia dos clientes. Então, para dar um exemplo aqui, a gente pega uma rede de supermercados que tenha 50 lojas, eu consigo monitorar pela internet em tempo real o consumo de todas as unidades, de todas essas lojas, e consigo setorizar. Então, consigo monitorar o consumo de energia de iluminação, de ar-condicionado, refrigeração, da loja, do depósito, ter toda a setorização, né?
E além de energia, a gente também consegue fazer a gestão do consumo de utilidades, de gás, de água e o controle de temperatura também, inclusive para cruzar com o consumo do ar-condicionado. E além de monitorar, a gente consegue atuar e fazer o controle e automação remotamente também. Então eu consigo programar o horário de ligar e desligar de cada equipamento, do circuito de iluminação, consigo, por exemplo, automatizar a iluminação com a luz natural. Se você tem uma entrada de luz natural na loja, eu consigo espalhar sensores, programar para ter um determinado nível de iluminação. Quando entra o sol, ele percebe que a iluminação aumentou, manda sem fio uma mensagem para as luminárias que diminui a intensidade conforme entra a luz do sol. Entrou uma nuvem, ficou mais escuro, elas aumentam a intensidade para compensar, né? Conseguimos fazer automação do ar-condicionado com controle de temperatura, então eu tenho sensores medindo a temperatura na loja, certo qual é a temperatura adequada, e aí o consumo do ar-condicionado ele vai em função de manter aquela temperatura para não ter um gasto maior do que precisa, né? E então tem várias... também consigo fazer o controle de temperatura dos balcões refrigerados, das geladeiras, das câmaras frias para evitar perdas de alimentos, né? Manter a temperatura adequada. Então tem uma série de ganhos aí nessa questão da gestão energética, né? Da operação de energia dos clientes, tá? Então isso foi a nossa segunda empresa. E a terceira empresa que foi criada dentro do grupo é a parte de geração sustentável, que é a energia solar fotovoltaica, que a gente também está investindo bastante e oferecendo uma solução turnkey para os clientes, onde a gente oferece o desenvolvimento do projeto, o fornecimento de todos os equipamentos, né, os painéis fotovoltaicos, inversores, a instalação e a garantia também dos resultados, né, de geração. E a gente também, com essa ferramenta de gestão energética, a gente consegue monitorar em tempo real a geração com o sistema fotovoltaico e fazer um cruzamento entre geração e consumo para dar para o cliente realmente qual vai ser o custo de energia que ele vai ter, né? Então, as tecnologias se conversam, então, as empresas e as tecnologias se conversam. Perfeito, Flávio. Então, a ideia é oferecer essa solução completa de energia, redução do consumo a partir da eficiência energética, redução da carga, da potência instalada, gestão para otimizar a operação energética e evitar desperdícios, ter um uso da energia mais eficiente e a geração sustentável. Com certeza elas se conversam e se complementam. Legal. Bom, você falando, é um mundo lindo e parece que todas as empresas querem implantar o quanto antes, né? Vai me dar economia, vai ajudar o meio ambiente, vai otimizar a eficiência na empresa. Tem algumas barreiras que as empresas precisam enfrentar para contratar as tecnologias da Luminai. Assim, a empresa precisa passar por alguma transformação, os técnicos profissionais que trabalham nessas empresas estão adaptados. Como você vê a evolução do mercado em termos de aceitação dessas novas tecnologias? Sim, isso tem evoluído bastante, claro, porque acho que está cada vez mais entrando na cultura das empresas esse assunto. Então, muitas empresas já têm departamentos específicos para cuidar disso, né, de energia, de eficiência energética, e estão aceitando cada vez mais, né? E mesmo as empresas menores, os empresários estão tendo cada vez mais essa consciência. Então, não vejo nenhum impedimento, né? Acho que, claro, a questão da eficiência energética em iluminação, por exemplo, ainda tem um potencial enorme. Acho que tem mais de 80% ainda do parque de iluminação no país ainda não migrou para o LED, então tem um potencial muito grande. Claro que uma barreira é o investimento, né? Às vezes o investimento inicial, então por isso que nós criamos, em parceria com o fundo, essa solução onde eu financio 100% do projeto para ele pagar com economia, e nós comprovamos essa economia com esse sistema de monitoramento online, né, que eu comentei, para poder... Um ponto que às vezes o cliente não acredita na economia, né? Essa é uma outra barreira. Será que vai dar a economia? Então a gente criou essa ferramenta de monitoramento, de gestão online, onde eu consigo provar. Então eu vou lá, faço a medição um mês antes de trocar o sistema, troco o sistema, faço novamente a medição só do sistema de iluminação e aí eu consigo mostrar para ele a redução efetiva que teve na conta de energia. Então isso ajuda bastante. Em termos de geração de energia, a parte de energia solar fotovoltaica, aí o desafio é um pouquinho maior ainda, porque o investimento é um pouco maior, tem a questão
dos subsídios do governo, né, que tá uma discussão muito grande, como é que vai, para que caminho que vai, a questão do mercado livre. Então, a parte da energia solar ainda tem um desafio, questão dos telhados, se aguenta o peso das placas ou não. Então, a parte da energia solar ainda tem alguns desafios, mas mesmo assim ela também tem crescido muito. Te dar um número, no ano passado cresceu mais de 200%, ou seja, triplicou de tamanho no Brasil a energia solar, então tem crescido muito, né? Mas ainda assim a gente cresceu 200%, mas a gente atingiu aí um total de potência instalada de mais ou menos 5 gigawatts, enquanto a China já está em quase 200 gigawatts, né? Então a gente ainda está... Ok, a China, mas vamos falar de países menores. A Alemanha já está com 45 gigawatts pico e o Brasil com 5, né, de energia solar. Então, ainda tem um potencial grande. Então, aí eu vejo que tem alguns desafios maiores, mas que eu enxergo que tá evoluindo bem, linhas de financiamento subsidiadas pelo governo, alguns bancos também estão criando linhas específicas para esse tipo de produto, de solução. Então, eu entendo, de uma forma geral, que essas barreiras, aos poucos, elas vão sendo derrubadas aí uma a uma. Né? E é um assunto que não tem volta. Muito bom, é um mundo a ser explorado. Exato. Incrível. Vou fazer uma pergunta aqui, o pessoal está mandando pergunta, quem quiser pode mandar aqui no chat que a gente vai perguntando aqui para o André. O Jonatas mandou uma pergunta, primeiro ele dá parabéns a todos pelo tema, absolutamente relevante, e ele pergunta, vocês acreditam que em condomínio também são possíveis grandes economias como essas todas citadas? Boa tarde, Jonas. Sim, com certeza. Eu acho que tem um potencial muito grande nos condomínios também, né? Tanto nos condomínios verticais como nos condomínios horizontais, né? Eu acho que, primeiro, a questão da eficiência energética tem um potencial, porque hoje nos condomínios você tem um consumo alto de ar-condicionado, por exemplo, né? Dependendo da região. Iluminação continua sendo ainda um consumo bastante significativo, né? Em torno de 20% mais ou menos do consumo residencial em iluminação, e ainda tem, como eu falei, a migração para uma tecnologia LED de alta eficiência ainda tem muito para ser feito, né? Então, é possível ter, além das áreas, dentro das residências, você tem todas as áreas comuns do condomínio, né? Os estacionamentos, as áreas de circulação comum, que tem um potencial grande em termos de eficiência energética. E a parte de energia solar, com certeza, também tem um potencial muito grande, né? Nos condomínios horizontais, com certeza, né? Os condomínios de casas, você tem espaços para poder fazer mini usinas solares, tanto nos telhados das casas, como criar uma usina mesmo no condomínio para abastecer todas as casas do condomínio, né? Então, a gente tem tido uma demanda boa por projetos nessa linha, né? E mesmo nos prédios, né, a área é um pouco menor, mas também tem um potencial. Então, eu acredito que sim, tem um potencial grande aí de economia de energia nos condomínios. Beleza. E agora na pandemia, hein? Como que a Luminor enfrentou? Eu digo enfrentou porque atravessou e está atravessando, né, o momento de pandemia, porque até alguns setores que cresceram, varejo, uns setores que cresceram, eles tiveram que fazer algumas mudanças para enfrentar esse momento, e como que foi o que a Luminai já fez e o que está fazendo, o que ainda deve fazer nesse momento de pandemia até que ela acabe. Eu acho que essa pandemia realmente pegou todos nós de surpresa, né? Foi aí um evento aí que nenhum de nós nunca tinha vivido nada parecido, e acho que todas as empresas tiveram que se reinventar nesse momento de pandemia para poder se adaptar a esse nosso novo cenário, né? E eu acho, claro, a gente teve alguns impactos aí na nossa operação, principalmente a questão logística, né? A gente trabalha muito com obras, a Luminai oferece uma solução completa para os clientes, onde a gente desenvolve o projeto, fabrica as luminárias e também fazemos a instalação, né? No caso da iluminação, no caso do fotovoltaico também, fazemos toda a instalação no cliente, né? Toda a execução da obra. E realmente teve um impacto logístico muito grande, cidades com lockdown, né? Dificuldades aí de viagens, e isso realmente impactou na velocidade da execução dos nossos projetos, né? Mas, por outro lado, a empresa conseguiu se manter bem, a fábrica continuou funcionando aí todo o período, né? A gente teve demanda,
tomamos aí, claro, todos os cuidados para poder manter a nossa operação funcionando, afastamos aí os funcionários do grupo de risco, utilizamos aí álcool gel, obrigatoriedade do uso de máscaras, fazemos medições aí de temperatura regularmente em todos os nossos funcionários. Então, fizemos uma série de ações aí de conscientização muito importante para poder manter a fábrica operando, né? E a gente conseguiu, mesmo com todas essas dificuldades, manter a empresa operando. E eu acho, Flávio, que tem um ponto muito importante, né? Que esse momento de pandemia, claro, ele trouxe uma série de mudanças culturais, né? A questão da digitalização é uma delas e as empresas estão tendo que se adaptar. Nós também colocamos uma série de colaboradores em home office, né? E tivemos que nos preparar para isso também. Mas eu acho também que ela traz também alguns aspectos importantes para o pós-pandemia, né? Primeiro que todas as empresas vão buscar redução de custos, né, para passar por essa fase difícil, né? Acho que isso vai ser uma coisa que vai estar ainda mais na pauta, essa questão da redução de custo para realmente poder sobreviver a esse período tão difícil, né? E segundo, que eu acho que a questão da sustentabilidade, ela também ganha mais espaço, né? Porque as pessoas elas estão olhando mais para esse tipo de ação social, ambiental. Então, acho que criou um momento de reflexão importante aí na sociedade e que acho que esses dois pontos, tanto a redução de custos como a questão da sustentabilidade, eles vão ficar cada vez mais em alta. E eu entendo que a Luminai já está tendo um papel importante nesse momento para o nosso país em poder contribuir com as empresas nessas duas questões, né? Tanto na redução de custos, para tornar a operação delas mais saudável e ajudá-las a vencer essa crise, e também na questão da sustentabilidade e ajudar o nosso país a recuperar aí o mais rápido possível e recuperar de uma forma saudável, né? Então, claro que é difícil, né? Foram momentos aí difíceis, mas sou muito otimista, né? Um cara muito otimista. Eu enxergo que a gente tem uma oportunidade aqui, como sociedade, de evoluir em uma série de questões e a gente está enxergando a Luminai nesse papel, né? Nesse momento. E a gente que fala aqui de transformação digital o tempo todo no Digitalks, a gente vê que o digital, ele realmente é uma ferramenta que nesse momento de pandemia ajudou, inclusive, as pessoas a olharem esse lado da sustentabilidade, e mesmo da economia que você falou, e de uma certa forma ela acelerou os processos de transformação digital que estavam acontecendo nas empresas, né? Então, eu imagino que na Luminai também, quando você falou de home office, se você puder abrir alguns números, quantos funcionários vocês têm, quantos que de um dia para o outro tiveram que ir para home office, né? Então, é um processo que é natural que ia acontecer nas empresas ao longo do tempo, de forma mais saudável, que de repente precisou ser feito de um dia para o outro, né? Sim, com certeza, Flávio. A gente viveu isso aqui, né? E acho que muitas empresas, a maioria, não estava preparada, né, para essa transformação digital, né? Então a gente teve que correr para se preparar. Não só a questão do home office, as reuniões digitais, né? A gente está muito acostumado a visitar o cliente, fazer reunião presencial, então essa adaptação para essas reuniões digitais também. E, bom, você pediu aí em termos de números, né? Hoje a Luminai tem aí em torno de 700 a 800 funcionários, mais ou menos, né? Eu falo a margem porque a gente, graças a Deus, estamos contratando, né? Retomando aqui, crescendo, então a gente deve passar aí até o final do ano de 800 funcionários. Só que a maior parte do nosso time, ele é da fábrica ou de obras, né? Que são duas áreas que não dá para fazer produção, né? Não precisa, né? A produção não dá para, ainda não dá, a tecnologia ainda não dá para fabricar a luminária digitalmente, né? Então, instalar. Quem sabe mais para frente você vai ter operadores de robôs da distância, não precisa ter gente na fábrica, mas hoje ainda não. A gente investiu na automação, a gente tem robôs na fábrica e a gente já vinha num processo de investimento e acelerou um pouquinho em relação a isso. Mas ainda assim tem uma necessidade de pessoas muito grande. Então, eu diria que 70%, 80% do nosso efetivo é fábrica e instalação que não dá para fazer. Da nossa área de escritório, sim, a gente conseguiu colocar aí, diria que talvez entre 50 e 70 pessoas aí em home office, né? Tá dentro do nosso escritório, né? E acabou que funcionou bem, área de projetos, área comercial, né? Algumas áreas administrativas, acabou que funcionou bem. Então, essa transformação digital, a gente ainda está aprendendo um pouquinho também, a questão da internet, né?
de você ter uma presença digital cada vez maior e investir mais no marketing digital. Então, a gente está aprendendo isso, né? E um outro ponto importante, né, que eu queria comentar, que a gente também aproveitou esse momento de pandemia, inclusive para evitar demissões e tudo isso, e tem a ver com o digital, porque a gente lançou essa campanha também na internet, a gente fez a campanha da máscara solidária, né? Então foi uma campanha muito legal, que também, inclusive, ajudou no processo de digitalização da empresa, porque foi uma campanha digital também, e foi uma forma... Começou a produzir máscara, é isso? Exato. Uma empresa usou as máquinas de iluminação para fazer máscara? Exato. A gente tem duas fábricas, a gente inaugurou a segunda fábrica no ano passado, né? E com a pandemia, tudo, a gente conseguiu concentrar a nossa produção na primeira, na fábrica principal, e adaptamos a segunda fábrica para produzir máscara, né? Então, a gente adaptou os funcionários que produziam luminárias, que faziam trabalho pesado de corte, dobra, estampo, montagem das luminárias, passaram a trabalhar aí com costura de máscaras. A gente comprou algumas máquinas de costura, contratamos algumas costureiras também, e evitamos demissões, né, com essa realocação de uma parte dos nossos funcionários para produzir máscara. Produzimos tanto máscara de pano, reutilizável, como a máscara descartável, onde a gente comprou uma máquina da China para poder ter uma produção aí em escala. E o intuito do projeto realmente foi um projeto para doação, né, para doar para quem precisa, para as instituições, para os hospitais, para alguns clientes nossos, supermercados, que são atividades essenciais e tiveram que ficar funcionando, né? E os funcionários precisavam de máscaras e não tinha. Então, a gente fez um trabalho e a gente chegou aí a mais de 200 mil máscaras doadas. Aí, acho que foi um projeto muito legal. Muito bom. E aí, com isso, né, eu associei isso com a digitalização, porque a gente fez um site, né, para esse projeto, mascarasolidaria.com.br, e aí isso também ajudou aí nessa digitalização. Mas o principal disso é que realmente a gente ficou muito feliz. A gente perguntou, né, como é que a gente pode ajudar, né, o país nesse momento tão difícil, e aí usar a nossa expertise. Qual é a nossa expertise? É produzir, é fábrica. A gente tem... A cultura da luminária é uma cultura muito dinâmica, que tudo é possível, que a gente consegue, e foi muito legal porque os funcionários se engajaram muito nesse projeto, né? Por ser um projeto social. Então, isso também criou, no meio de uma pandemia, com tantas coisas negativas, criou uma atmosfera muito positiva dentro da empresa, né? Por todos estarem vendo que estavam ajudando de alguma forma o país a enfrentar essa crise. Então, foi um projeto muito legal, que ainda continua. A gente está mantendo ele ainda. Tá bem... Que bom. Eu sei que continua, que a gente recebeu a doação da Luminária. Nosso evento vai ser presencial para os palestrantes. Ele é totalmente online, o Expo Digitalks, para o público, mas nós teremos 4 auditórios simultâneos acontecendo em 3 dias. Então, por trás disso, imagina a quantidade que tem de técnicos e pessoas que, claro, a gente vai respeitar todo o distanciamento, todas as normas de segurança e saúde, para que esses técnicos e a nossa equipe, os fornecedores, possam trabalhar de segurança e obrigatoriamente com máscara, né? Então, todas as máscaras vão ser utilizadas lá, são doação do Grupo Luminária. Quero agradecer também essa doação que foi feita para os profissionais da área de eventos, que a área de eventos é um setor que foi muito impactado. Sim. Então, qualquer ajuda para o setor de eventos, desses profissionais que viviam, né, técnicos e operadores, viviam disso, estão parados, e qualquer ajuda é bem-vinda. Vamos lá, que eu tenho perguntas aqui, agora encheu de perguntas aqui, vamos lá. O Carlos Domingos, ele fez algumas perguntas. A primeira é sobre se foi feito algum estudo da interferência dos LEDs nos aparelhos de áudio. Existe essa interferência? Vocês fizeram esse estudo? Sim, na verdade tem alguns aspectos importantes, né, que a gente tem que analisar para não ter qualquer tipo de interferência, né? Então, o principal aspecto aí não é nem do LED, é o driver. Tem um elemento numa luminária que é um antigo reator, né, que no caso do LED a gente chama de driver, que é um equipamento que fica na luminária, que é o equipamento que recebe a corrente alternada da rede e transforma para corrente contínua para a lâmpada, para o LED, para a fonte de luz, né? E esse equipamento, normalmente, ele dá muita interferência com outros equipamentos, né, eletrônicos, de áudio. Então, a gente trabalha com esses drivers, com
A característica que vai falar sobre isso chama distorção harmônica. Então, a gente trabalha com drivers que têm baixíssima distorção harmônica, abaixo de 8%, para não ter interferência com nenhum outro tipo de equipamento. Tá? Então, pela toda a nossa experiência, utilizando esses equipamentos de alta qualidade, a gente não tem interferências aí significativas do LED com nenhum equipamento de áudio. Ok. Vou fazer uma pergunta da Eliane. Ela pergunta, essa redução é na troca da plataforma de fluorescente para LED? A redução da iluminação, né? Que ela quis dizer. Sim, principalmente sim, mas não só, né? Claro, a maior parte do parque comercial e industrial de iluminação, ele está hoje, estava com lâmpadas fluorescentes e a gente troca para LED, e aí onde a gente tem um ganho maior, chegando aí até 80% de economia. Alguns casos estavam com tecnologias até mais anteriores à fluorescente, como vapor metálico, vapor de sódio, né, tecnologias mais antigas, gerando economias até maiores. A gente já teve projeto aqui, Flávio, que deu 88% de economia. Tá? Caramba. E realmente estava com uma tecnologia muito ultrapassada, a economia ainda maior. Tá? Mas não só, a gente também tem feito muito retrofit, que a gente chama, que é a troca do sistema de iluminação de LED para LED. Então, às vezes, foi instalado um LED de baixa qualidade, né, e ele tem uma eficiência muito baixa. Não é só porque é LED que tem uma alta eficiência. Tem todas aquelas características que eu comentei e diversas outras aqui que eu não me alonguei aqui na questão técnica, né? Mas então, a gente tem feito muitas trocas de LED para o nosso sistema LED e conseguindo aí 40%, 50%, até 60% de economia de LED para LED. Tá? E um ponto importante, aproveitando a pergunta, é o payback dos projetos, né? Que é a relação do retorno versus investimento, que costuma ser muito curto. No caso da iluminação, a gente está falando aí em torno de 1 ano e meio a 2 anos de retorno. Então, é bem rápido aí o retorno pela economia. Legal. O Carlos faz uma pergunta aqui que é um pouco voltada à legislação. Não sei se você vai saber responder. Se não souber, não tem problema, a gente pesquisa e depois manda para ele aqui no chat. Ele pergunta, como está a legislação de cobrança de ter um centro de consumo numa cidade e centro de produção de energia solar em outra cidade? Sim, não, eu respondo sim, Flávio. Isso aí, a questão da energia solar, você tem vários formatos de energia, né? Você tem a geração distribuída, né? Que é aquela que você gera energia e tudo que você gera você manda para a rede, isso vira um crédito e que vai abater o seu consumo, né? E você tem o autoconsumo remoto, que é aquele que você pode pôr no seu telhado, gerar energia para você mesmo e não mandar para a rede, né? Você gera para você consumir ali dentro mesmo, né? E nessa geração distribuída, né, que você gera crédito para bater da sua conta, ela pode ser na unidade consumidora, pode ser no telhado também, e tudo que eu gero eu mando para a rede, vira um crédito, tudo que eu consumo eu vou abater, ou ela pode ser separado da unidade de consumo, não precisa estar no mesmo local. Eu posso ter uma usina, uma fazenda solar, gerando energia, gerando crédito para o CNPJ da empresa e abater do consumo dela. Qual que é o único ponto da legislação, que talvez foi a pergunta do Carlos, tem que estar dentro da mesma concessionária, não da mesma cidade, né? Então, se você for para o estado de Minas Gerais, que hoje é o estado que tem disparado maior parque fotovoltaico, né? Hoje 20% do Parque Nacional está em Minas Gerais, o estado todo é a mesma concessionária, a CEMIG. Então, se você tiver uma usina em qualquer lugar do estado, você pode usar os créditos para consumir em outro local do estado, né? São Paulo você já tem algumas concessionárias, a Enel, a CPFL. Então, a única legislação hoje é que tem que estar na mesma concessionária. Mas eu acho que isso logo, logo vai acabar. Tem que ter uma interligação do sistema, né? Não faz sentido isso. Mas hoje, a legislação é essa. Tem que estar dentro da mesma concessionária, não necessariamente na mesma cidade. Legal. Mais uma aqui. A Luminai tem projetos para a produção de energia solar através de instalação de placas em lagoas? Projetos ainda... Primeiro, é possível fazer energia solar em lagoas, que eu não sabia, e se a Luminai tem um projeto? É possível sim, Flávio. A pergunta é interessante porque é mais eficiente do que o sistema normal, porque ela mantém uma temperatura mais baixa, né?
porque quando o painel fotovoltaico gera energia, ele aquece também, né? Por causa do calor que ele concentra da energia solar. E esse aquecimento faz ele perder um pouco a eficiência, esse calor. Então você tem que manter a temperatura embaixo do painel. Quanto mais refrigerado ele for e menor for a temperatura, mais eficiente ele vai ser. Então por isso que esses projetos em Lagoas ele tem uma eficiência ainda maior. A gente ainda não tem nenhum projeto executado, mas a gente já está estudando e já tem alguns projetos aí em andamento para isso, mas é bem interessante, né? É mais difícil a instalação, mas ela se torna mais eficiente. Legal. O inversor no solar é brasileiro? E a placa do solar? Vamos lá. A maioria não, 99% é importado, tá? O painel solar hoje, a maior parte é produzido na China hoje, os 10 maiores fabricantes de painel solar estão na China e de inversor também, então a grande maioria é importado. Tem alguns fabricantes no Brasil de painel solar, mas são muito poucos e que não estão conseguindo competir ainda com um produto importado, até porque você tem subsídios na importação, né? Então, essa concorrência ainda não tá muito interessante para a fabricação nacional. Então, mais de 95% dos painéis inversores hoje são importados. Nós temos um projeto de montar, no futuro breve, aí, uma fábrica de painel solar no Brasil também, tá? Eu acho que faz todo sentido, até eu sou um defensor da indústria nacional, de gerar emprego aqui, de produzir aqui. Então, nós temos esse projeto de produzir, mas hoje o mercado é 95% importado de painel inversor. Tá? Legal, então teremos uma fábrica de solar aqui, em breve, aqui. Bom spoiler aqui para o pessoal. Bom, está chegando aqui no final, tem alguns minutos, eu não posso deixar de perguntar o que você acha do futuro, André, do setor aí de energia. O que você acha que vai acontecer? Você já falou que as distribuidoras, né, que chama, a rede tem que estar conectada, mas em termos do digital, o que você acha que vai acontecer, assim, no futuro próximo e um futuro mais distante também, que você está vendo, talvez seja agora e aqui não aconteceu? Perfeito, Fábio. Acho que, de uma forma geral, a tendência do futuro para a energia, claro, cada vez mais tem investimentos e incentivos aí para a eficiência energética, porque, como eu falei, se a economia voltar a crescer, a gente vai ter uma demanda de energia aí que não vai ser suprida, então a gente tem que reduzir essa carga, né? Investimentos em geração sustentável, né? Principalmente o solar. Hoje o solar ele representa 1,6% da nossa matriz energética, mas a tendência é crescer muito, né, nos próximos anos, e acho que é uma energia limpa, uma energia renovável e abundante, né? Então a gente tem que investir. E uma coisa importante é a tecnologia. A eficiência dos painéis fotovoltaicos tem crescido muito e isso facilita o custo-benefício. Então, há 2 anos atrás, a gente falava em paybacks de 10 anos no solar, né? O investimento versus retorno. Hoje, a gente já está conseguindo 3 a 4 anos de retorno. Então, já melhorou bem. Isso é a tecnologia que tem evoluído cada vez mais, né? Então, e tem alguns pontos, né, nessa parte de geração sustentável, como o solar, por exemplo, né? Você tem alguns pontos como as baterias. A tecnologia de baterias é uma coisa que vai ajudar muito a fazer a energia solar crescer. Porque hoje você tem um problema, você gera energia de dia, mas se o seu consumo alto é à noite, você não consegue armazenar essa energia com eficiência para usar à noite, né? Então, por isso que criou essa história do crédito e débito, que você gera um crédito de dia para poder consumir à noite. Só que o custo que você paga à noite é mais caro do que o que você gera de dia, tem uma diferença do horário. Então, com a tecnologia de baterias, ela ainda não está no nível técnico de custo-benefício para isso, mas tem evoluído muito, principalmente por causa dos carros elétricos, né? Que tem investido muito na tecnologia de bateria. Isso está sendo usado para o solar, para a energia solar. Então, acho que quando a tecnologia de bateria já está começando a se tornar viável, vai ajudar muito a tornar essa questão da energia solar, fotovoltaica, cada vez mais eficiente, cada vez mais com custo-benefício melhor. Então, essa questão de bateria. Então, isso falando da geração sustentável na energia solar. E, por último, falando da gestão da energia, né, que aí é onde eu acho que tem o maior potencial de evolução tecnológica, que a gente estava falando. A gente está investindo muito aqui na Luminar nisso, em pesquisa e desenvolvimento nessa área, né, desenvolvendo um software
novo, que vai ter uma série de ferramentas interessantes, algumas que eu já comentei, do monitoramento, da gestão de energia, de água, de gás, de temperatura, o controle e a atuação remota, eu poder atuar da onde eu estiver nisso, e a gente está começando também a investir muito e trazer soluções de inteligência artificial, né, de IoT para essa ferramenta, para você vai ter um banco de dados ali com todo um histórico de perfil de consumo de cada tipo de cliente, né? E com isso você consegue ter uma inteligência artificial para já saber qual que é o perfil de consumo ideal, criar alertas quando sair daquele perfil, criar ações de desligar determinados circuitos quando sair do perfil esperado. Então você começa a criar uma inteligência artificial para poder fazer essa gestão totalmente automatizada. Claro, hoje nós temos um time que faz a gestão 24 horas, 7 dias por semana dos clientes. A gente tem uma sala de operações aqui na Luminar, onde a gente faz toda essa gestão online dos clientes. Mas cada vez mais, com a evolução dessa tecnologia, você vai precisar menos da pessoa ali e você consegue automatizar tudo isso. Então, isso eu acho que tem uma evolução muito grande, né? E aí vai além. Misturando com a iluminação, a gente está enxergando a iluminação, Flávio, como não só para iluminar, a iluminação como a grande tecnologia para poder captar informações, porque pega numa loja, num escritório, o que está em tudo no ambiente? É a luz, né? A luz ela está em todo o ambiente. Então, usar a luz para captar informações, para captar dados, inclusive para transmitir o Wi-Fi para o local, por exemplo, já tem tecnologia para usar a luz para transmitir o Wi-Fi para o ambiente, né? 200 vezes mais rápido do que o atual. E usar a luz para captar dados. Por exemplo, a gente vai incluir no nosso software uma ferramenta que eu vou poder fazer um mapeamento do fluxo de pessoas numa loja. Né? Quantas pessoas estão entrando em cada corredor por minuto, para fazer uma análise da experiência de compra do cliente, né? De marketing, sem precisar de câmeras, né? Usando a luz para isso. Né? Então tem um futuro muito grande aí em termos de IoT, inteligência artificial, nessa questão. Né? Então, acho inclusive de marketing, o que você falou tem tudo a ver, né? Você está falando de comportamento de consumo, misturar uma empresa de energia, de iluminação, com estratégias de marketing e comunicação, relacionamento com o cliente, melhora da experiência do cliente dentro da loja com o uso desses dados. Né? Exato, perfeito. E aí você tem outras tecnologias interessantes também, como o piso que gera energia, né? Energia pisoelétrica, que chama. Que gera energia? Conta mais aí, tem mais um tempinho. Vamos abrir mais uns minutos aí para entender disso. É um piso que você andando em cima dele, o movimento que você faz, né? Ele cria um movimento mecânico aqui, ele comprime um determinado material e aí essa compressão ela aciona um mini gerador que gera uma energia elétrica, né? Então, e esse movimento você não percebe, né? É imperceptível, você andando em cima dele, você está gerando energia. Então, isso é uma tecnologia fantástica, ainda ela é muito embrionária, ainda o custo dela ainda não é viável, como toda nova tecnologia, né? Ela tem um tempo ali para chegar a uma maturidade, mas é uma tecnologia muito interessante. Você imaginar, por exemplo, a gente estava no exemplo de uma loja, de um supermercado, né? Se o piso inteiro da loja for assim, quanto mais o cliente andar na loja, mais ele está gerando energia, né? Então, quer dizer, você cria aí todo um ambiente sustentável e já tem experiências na Europa. Então, na Inglaterra, por exemplo, tem uma pista de dança numa casa noturna que é com esse piso, as pessoas pulando e dançando, gerando energia. Você tem experiências de estradas, onde os carros estão passando em cima e estão gerando energia. Tem uma estação de metrô que tem também uma área para isso. Então, é uma tecnologia que a gente está estudando bastante aqui também, para poder trazer e ver uma forma de transformar ela numa tecnologia viável. Né? Então, tem muito bom. Será que um dia as pessoas vão ganhar dinheiro, as empresas vão dar dinheiro para as pessoas, sei lá, vem correr no parque X em vez de correr no parque Y, que eu te pago para você correr aqui porque você está gerando energia para mim, né? Exato, quem sabe, né? Então, acho que esse é um caminho interessante, né? E por exemplo, no caso que eu falei da loja, né? Pô, quanto mais tempo o cliente ficar dentro da loja, ele está gerando mais energia, né? Então, na saída, ele pode receber ali quanto ele gerou, um papelzinho de quanto ele gerou de energia, né? Cashback ali, cashback. Você ganha um desconto na sua compra porque você andou muito aqui dentro. Exato.
E isso, claro, que vai ajudar a vender também, né? Porque ele fica mais tempo na loja. Então, você tem toda uma relação. E aí você entra numa outra questão também, né? A questão dos carros elétricos que a gente combinou. A gente também está fazendo para alguns clientes uma solução da vaga com carregador elétrico com energia solar. Então ele é autossustentável. Então tem uma vaga que tem uma cobertura de energia solar ligada a um carregador elétrico. Então a própria energia solar está gerando energia para o carro. Então tudo isso vai se complementando, né? Para eu ter uma atmosfera aí cada vez mais sustentável. E acho que as empresas estão buscando muito isso, né? Isso é, inclusive, uma ferramenta de marketing muito forte, né? Sim, sem dúvida. Então... André, eu vou pedir para você dar algumas dicas finais aqui, deixar algum recado aqui para a nossa audiência, em relação, claro, relacionado à energia, a tudo que você falou, mas também ligado a um pouco que você falou como pessoa, assim, né? Muita gente deu parabéns, fez comentário aqui, lição de empreendedorismo e tal, um pouco do que pode seguir esse caminho seu. Mas quando você pensa aí, eu vou dar alguns recados, deixar um tempinho para você pensar, deixar alguns recados aqui do Digitalks, que nessa semana a gente ainda tem várias lives acontecendo. Amanhã tem uma live overview, que o tema é Analytics, Digital Analytics, Performance Digital para Negócios. Na quarta-feira, às 11 horas, a gente tem o webinar, Como Usar o Seu Produto para Contar Histórias. Quinta-feira tem outro webinar, Como Tunar a Sua Máquina de Vendas. E na sexta-feira tem nosso tradicional Happy Hour Digital Ideas, que é às 17 horas, aí a gente está muito relaxado, toma uma cervejinha, um vinho, para bater um papo. E o tema vai ser super interessante na sexta, que é de diferente também, né? Ok Boomer, que é a geração dos Baby Boomers, né? Ok Boomer, como não ser o tiozão nas redes sociais. E é isso, não esqueçam do Digitalks Expo. Quem não fez a inscrição, faça a inscrição digitalks.com.br/expo, gratuita, que semana que vem, a partir de quarta-feira, são 3 dias aí de imersão no setor digital. Já vou deixar a palavra com você para finalizar, por favor. Obrigado, Flávio. Bom, primeiro, falando aí um pouquinho de empreendedorismo, né? Rapidamente aí, eu acho que é um ponto aí muito importante. Eu acho que o Brasil precisa cada vez mais de empreendedores. Então, a dica que eu deixo é para quem tiver uma ideia, tiver um sonho, não desistir, correr atrás desse sonho, né? Não é fácil ser empreendedor, né? Principalmente no Brasil. Tem que ter muita resiliência, tem que trabalhar muito. Como você falou, nada acontece por acaso, né? Eu tenho uma ideia, da noite para o dia ela acontece. Tem que ter muita resiliência, vão ter muitas dificuldades no caminho, né? Mas eu acho que a gente não pode desistir do nosso sonho, realmente acreditar naquilo e correr atrás aí com toda a vontade, né? E para isso é importante também montar um time, né? Muito forte. Acho que ninguém faz nada sozinho. Eu aproveito aqui também para agradecer aí por todo o time que me ajudou ao longo desses 12 anos, porque eu acho que ninguém faz nada sozinho. A gente tem que se cercar de pessoas boas, competentes e principalmente que estejam alinhadas com a cultura da empresa, com a sua cultura e buscando esse mesmo desafio, né? Então, eu sempre fui muito movido a desafio. Então, não desistam na primeira dificuldade, né? Porque empreender no Brasil realmente não é fácil. Eu acho que esse é uma dica importante. Falando de energia, Flávio, eu acho que como eu falei, o assunto cada vez mais em pauta. Acho que é muito importante as pessoas se conscientizarem para isso, tanto na questão financeira, de redução de custos. Acho que é possível, tem um potencial de redução que às vezes elas não acreditam, né, não sabem que tem, então é importante, né? E a Luminais se propõe a fazer esse estudo, esse diagnóstico sem custo nenhum para as empresas. Então, quem quiser nos procurar, nós fazemos todo o nosso modelo de negócio. Nós fazemos todo o diagnóstico, visitamos o local, fazemos toda uma análise do consumo de energia, do sistema de iluminação, de tudo. Bom, mas isso é uma consultoria que você está dando e você faz antes de ligar seu cliente. Exato. Não precisa assinar contrato, nada com a Luminais. Não, a gente faz sem custo nenhum, nosso risco, ele não tem compromisso nenhum de fechar com a gente, porque eu entendo que eu preciso fazer isso para ter os números para mostrar para o cliente que faz sentido, né? E como a gente tem resultados muito positivos e acaba tendo uma taxa de conversão muito alta quando a gente faz esse estudo, a gente assume esse risco porque eu entendo que o cliente, para poder tomar essa decisão, ele tem que ter as informações. Então, nesse diagnóstico, a gente vai dizer quanto ele está gastando hoje com energia e iluminação, por exemplo, né?
a gente vai medir o nível de iluminação em diversos ambientes para ver se está adequado, se está dentro das normas e tudo isso. Aí a gente desenvolve um projeto customizado para cada ambiente, apresenta esse projeto, apresenta quais são os seus resultados, quanto ele vai ter de economia de energia, de melhoria da iluminação, de ganho de eficiência, qual vai ser o custo e qual vai ser o payback do projeto, né? E a solução de financiamento que eu comentei para ele pagar com a economia. Então, o cliente precisa desses números para poder tomar a decisão. Então, a gente faz todo esse estudo sem custo e sem compromisso nenhum, né? Para a energia solar, a mesma coisa, para a gestão energética também, a gente faz todo esse diagnóstico sem nenhum custo. Então, quem realmente quiser fazer um diagnóstico sem compromisso, nós estamos aí à disposição, né? Como faz para achar a Luminar? Como que faz para solicitar esse diagnóstico aí? Site, redes sociais? Temos o nosso site, né? www.luminai.com.br. Também através do nosso telefone, a gente tem o acesso aqui, né? Estamos aqui em São Paulo, em Osasco, 11-2613-6626, mas é claro que o canal online aí, a gente está com blogs também, né? Com uma série nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, né? Então, Instagram, a gente está em todas as redes sociais aí, quem quiser nos procurar. Vocês estão em São Paulo, mas vocês atendem o Brasil todo, né? Atendemos o Brasil todo, e até uma novidade, esse mês a gente chegou no último estado que faltava, que era Rondônia. Hoje a gente atua em todos os estados do Brasil, tá? Então, parabéns. A gente tem aí estrutura aí no Brasil todo, clientes em todo o Brasil, então temos aí condições de atuar em todo o Brasil, tá? E por último, como mensagem final, né, eu acho que ao longo desses 12 anos, como eu comentei, uma série de dificuldades, a empresa vem crescendo muito, mas não é fácil empreender no Brasil, mas é muito satisfatório quando você vê realmente aquele sonho que você tinha se transformando em realidade, poder fazer com que outras pessoas cresçam junto. A gente tem muitas pessoas aqui na empresa que estão desde o início, há muitos anos crescendo junto com a empresa, e também é muito legal quando você realmente vê que você está entregando os resultados que você prometeu para o cliente, e é isso que a Luminai faz, nós garantimos o resultado. Nós trouxemos um modelo de negócio diferente, onde eu não vendo um produto, eu não vendo uma luminária, eu vendo uma solução integrada e eu garanto o resultado, a economia, a melhoria da iluminação, e o cliente só vai pagar se realmente eu entregar aquele resultado. Então, muito... Se não der aquele resultado, você vai lá refazer. Exato, a gente vai refazer até dar. Então, eu acho que esse risco tem que ser nosso e não do cliente. Então, a gente garante isso para o cliente e eu tenho uma satisfação muito grande de enxergar esses resultados, né? Então, é um modelo de negócio que realmente ele mudou um pouco a lógica desse mercado de iluminação no Brasil, porque a gente não vende produto, a gente vende a solução com garantia do resultado, né? E para finalizar, falando em resultado, queria deixar só alguns números aqui que estão no nosso site, né? A gente criou um econômetro, que é um reloginho baseado na ideia do impostômetro, né? Que o impostômetro legal. A arrecadação de impostos, a gente criou um econômetro, que é um reloginho que calcula em tempo real quanto que a gente está gerando de economia para o país e para os nossos clientes, né? Está lá no site, né? Está no site. Eu vi no site, bem legal. Está na página principal do site, e esse econômetro foi criado aí alguns anos atrás e começou a fazer essa contagem da economia. Quanto está agora, você sabe? Sim, a gente atingiu mais de 1,7 bilhões de quilowatt-hora de economia, tá? Que representa mais de quase 800 milhões de reais gerados de economia para os nossos clientes, economia real, comprovada, não é... Esse é um ponto importante, não é calculado, é real e comprovado, né? E isso equivale a uma redução de mais de 187 mil toneladas de CO2, né? Contribuindo muito significativamente aí com a sociedade, com o nosso país, com o meio ambiente, né? E para ter uma ideia desses números, né, às vezes os números, né, 1,7 bilhões de quilowatt-hora é um número muito, né, para ter uma ideia do que representa esse número, Flávio, ele representa o consumo de energia anual de um ano de mais de 900 mil residências. 900 mil residências. Vamos pensar numa cidade, várias cidades que tem 900 mil muitas cidades no Brasil. Estamos falando de 2 milhões de habitantes, pensando numa média aí. Então, uma cidade grande, né? Equivale cidade grande. Uma cidade grande. Então, é bem relevante. E isso me deixa muito feliz poder dar essa contribuição para a sociedade, né, de uma forma efetiva, em números. Muito bom. O planeta agradece, a sociedade agradece,
as plantas, os animais, enfim, a gente com certeza vai conseguir deixar o mundo mais sustentável. Tem uma última pergunta aqui, que foi o que você falou agora, por isso que veio por último aqui. Esse diagnóstico é só para varejo ou vocês fazem para a indústria também? Sim, fazemos para todos os segmentos, para varejo, para indústria, para logística, educação, saúde, escritórios, todos os segmentos, e a indústria, especificamente, tem um potencial de ganho muito grande. A gente tem feito muitos projetos para a indústria, então fazemos sim. Tá, sem custo também. Bom, primeiro quero agradecer a nossa audiência que está aqui com a gente, fez bastante perguntas, interagiu, comentários, foi muito bacana. Depois, se tiver algumas perguntas a mais, acho que o time da Luminai vocês podem deixar aqui, o time da Luminai pode entrar lá no LinkedIn e responder. O André já disse para encontrar a Luminai lá no site, luminai.com.br. E a gente fez um acordo aí, como a Luminai é referência no setor de energia, da gente fazer muita coisa junto. Então, ao longo do tempo, vocês vão ver muito mais coisas aí. A gente está lá no portal Digitalks, a gente criou um canal de energia para a gente falar de digital nesse setor de energia, no digitalks.com.br, está lá no nosso menu já. E eu convido vocês, né? Na verdade, já tem alguns convites aceitos, vocês vão participar lá no Expo com a gente, então vocês vão ver o André e outros diretores da Luminai participando também para a gente falar dessa inovação, transformação digital e tecnologia no setor de energia em vários eventos e lives que a gente fizer ao longo do tempo. Obrigado, André, pela entrevista, obrigado pelo seu tempo, sei que é corrido aí, administrar uma fábrica, 800 funcionários não é simples tirar uma hora, mas acho que contribuiu bastante para o mercado como um todo. Legal, Flávio, eu que agradeço, e para mim é uma satisfação participar aqui desse bate-papo. Quero dizer que eu estou à disposição aí para outras perguntas que tiverem, podem passar para a gente pelas redes sociais que a gente vai responder. Estamos à disposição também aí para fazer esse estudo, esse diagnóstico energético que falamos, né? E quero agradecer aí ao Flávio, a Digitalks, dizer que a gente também está enxergando aí na Digitalks um grande parceiro aí para esse processo de digitalização tão importante aí que a gente vai fazer, né? Então, obrigado, Flávio. Então, estou à disposição aí para qualquer necessidade. Espero voltarmos em breve aí para um novo bate-papo. Com certeza. Fica aqui o convite já. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Voltamos amanhã com mais lives aqui. Abraço.